Hoje faz uma semana que um soldado da Brigada Militar foi baleado e morto numa perseguição a assaltantes na região metropolitana. O policial militar Márcio Murucci, de 30 anos, trabalhava em Sapucaia do Sul. A equipe da Record acompanhou o dia a dia de um policial militar e as dificuldades enfrentadas por quem é responsável pela segurança da população gaúcha. O relógio na parede avisa que está na hora de sair de casa. O colete, a prova de balas e o armamento são colocados na sala para não acordar a mulher e a filha, que só vai voltar a ver no final da tarde. A rotina é essa aí, a gente acorda todo dia esse horário, né? Vai pro quartel e fica o dia trabalhando. Bom dia. Tá tudo bom? Tranquilo. Bom dia. Bom? Tudo tranquilo. Tá bom? Tranquilo, né? Tranquilo, graças a Deus. Tá bom. Agora são 5h45 e a jornada de trabalho do Sargento Mendes já começou. Vão ser 12 horas no policiamento em mais um dia incerto. A gente sabe que sai de casa, né? Essa é a incerteza de todo policial. Sair de casa nós temos horário, agora retornar, a incerteza é grande. Incerteza que fez vítima ao soldado Lopes. A viatura que o soldado Lopes dirigia durante uma ocorrência acabou capotando. A cadeira de rodas virou uma realidade. Foi difícil. Nós, com o apoio dos amigos, apoio da família, né? Aí a gente foi esperando, foi aprendendo tudo novamente, né? A carreira tem, todos os dias isso aí está acontecendo, né? O tiro, até acidente de trânsito, que foi o meu caso, né? Nesse outro caso, o soldado Sundim, afastado do policiamento de rua há 9 meses, ainda se recupera do trauma. Vila Areia, zona norte da capital. Traficantes entram em confronto com a polícia. Uma mulher vira refém. Um soldado é morto pelos bandidos. Sundim estava lá. Quem viu o que eu vi, provavelmente ficaria bem abalado, né? Foi como eu fiquei em casa. Você presenciou a cena, a ação dos bandidos e a morte do colega? Eu socorri o colega, né? Socorri o colega para não deixar exposto até, né? E aconteceu pior que ele morreu, no caso, né? Perto do senhor? Sim, eu vi ele, no caso, morrendo, né? Então para mim ficou um trauma psicológico bem grande. Tem um estresse muito grande relacionado com essa profissão, né? De tá vendo traumas graves seguidos, pode desencadear doenças psiquiátricas, tipo estresse pós-traumático, quando uma ocorrência muito grave, assim, que choca muito. Um estresse mais continuado, assim, como esse, pode levar a doenças como depressão, doenças de ansiedade. É uma responsabilidade muito grande, a autoridade que é investida num policial, que também é uma coisa que é um estresse, saber que tem essa responsabilidade, saber que a qualquer momento pode ou estar sendo vítima, ou até estar sendo agressor de um bandido e carregar depois um sentimento de culpa se a pessoa não estiver preparada para lidar com uma coisa assim. Em Sapucaia do Sul, a história se repetiu. Depois de uma perseguição, assaltantes fizeram uma mulher de refém. Na troca de tiros com a polícia, o soldado Márcio Murucci, de 30 anos, acabou morrendo. E aí dela tá ocorrendo aí, não, preto com dele. O chamado é para uma briga no bairro Bom Jesus. Esse homem invadiu a casa da ex-mulher. Ânimos exaltados, é nessa hora que o controle psicológico é fundamental. Não, já calma. Não, com licença. Aí uma coisa minha daí. Não vai quebrar nada. Não, por favor. Calma.
Tudo bem, senhor? Tem que ter bom senso, tem que ter tem que saber se controlar, né? Tem que ter um controle muito grande para atender certo tipo de ocorrência. Durante o dia a gente sai da ocorrência, respira fundo e vamos para outra. Mas às vezes nem toda técnica evita o estresse. Sai fora daqui. Sai fora daí. Aí quando eu estiver aqui, o senhor não volta. Mas meia hora depois ele voltou. Mais um chamado no mesmo endereço. O homem com sinais de embriaguez invadiu novamente a casa onde moram as filhas. Acabou esfaqueado pelo atual marido da dona de casa. E para saber mais sobre a realidade dos policiais militares que cuidam da segurança da população gaúcha, nós vamos conversar agora com o comandante da Brigada Militar, Paulo Roberto Mendes. Boa noite, Coronel Mendes. Boa noite. O senhor acompanhou aí um pouco da história do Sargento Mendes, uma rotina extremamente estressante. E na verdade isso é uma rotina de todos os policiais militares, né? Que trabalham sempre em situações muito difíceis, né? Fazendo o controle de uma criminalidade que está aí crescente, né? Como todos percebem. E os nossos policiais, por maior que seja o treinamento, sempre tem muitas dificuldades, né? Como a gente viu várias passagens ali para os nossos policiais. Mas é a nossa realidade, né? Nós temos que estarmos preparados para essas questões, porque foi a profissão que nós abraçamos e essa profissão que nós temos que tocar para frente. Agora, Coronel Mendes, nós mostramos aí o caso também daquele soldado que viu o colega morrer e que ele ficou com sérias dificuldades, enfim, até por ter visto uma cena tão brutalmente com uma pessoa tão próxima a ele. Existe algum tipo de acompanhamento profissional, acompanhamento psicológico para esses brigadianos? Nós temos um setor de biopsicossocial junto ao gabinete do comandante-geral que presta assistência. E é suficiente? Não é suficiente, né? Evidentemente a Brigada Militar tem inúmeros casos quase todo dia, né? O nosso policial tem que se preparar, né, psicologicamente, aí, enfim, fazer um esforço. A rotina vai fazendo com que a gente vá aprendendo essas questões, né? Mas não é fácil, eu tenho consciência disso aí. Mas é uma assistência continuada ou só quando há uma necessidade, comandante? Não há uma rotina, né? Nós temos um serviço que não é na qualidade que nós gostaríamos que fosse, né? Na intensidade, só temos aqui em Porto Alegre. A Brigada Militar está localizada em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então por isso que eu disse que temos muitas dificuldades nessas questões. Normalmente nós pegamos aqueles casos mais delicados que os comandantes, né, fazem um encaminhamento aí para uma demanda profissional. Hoje o efetivo nas ruas é suficiente? Não é suficiente. Quanto precisaria mais, comandante? Olha, se a gente for olhar pela dotação existente há alguns anos, né, que certamente também já está superado, nós necessitaríamos, no mínimo, né, mais 10 mil homens. A Brigada Militar tem uma previsão de 33 mil e temos 21 mil. Então, por essas razões, já pode ver que falta um número bastante grande. Mas, enfim, a realidade também é esta aí, né? E como eu sempre digo, não adianta a gente ficar chorando aí o leite derramado. Nós temos que buscar desenvolver a nossa profissão aí, dando retaguarda à população, combatendo a criminalidade, fazendo o que se espera da Brigada Militar. Bom, comandante, depois do intervalo, essa entrevista vai ser dividida em duas partes. Nós vamos entrar em assuntos mais polêmicos, como o bico dos soldados que têm que trabalhar fora. A gente vai falar sobre os salários e outras questões importantes. Agora, o que eu gostaria de conversar com o senhor é o seguinte. Há pouco, os agentes penitenciários decidiram manter a greve que já dura aí praticamente 30 dias. A pergunta que eu faço para o senhor, a informação de que a governadora, nesse momento, está decretando esta greve ilegal e autoriza o senhor a contratar 700 novos policiais militares. O senhor me confirma essa informação? Não, ainda não, né? É uma situação delicada essa dos agentes penitenciários, né? Nós estamos frente aí a vários estabelecimentos prisionais, a Brigada Militar já está sob controle de alguns, restam outros. Nós esperamos, né, o bom senso dos agentes penitenciários para que eles reflitam, né? Eles também têm em jogo a profissão deles, sabíamos das dificuldades, mas como nós vimos aí nas imagens anteriores, né? Os brigadianos também têm enormes dificuldades e estão aí cumprindo o seu papel. A sociedade espera, né, que cada um de nós cumpra com o nosso dever. Então nós esperamos que a SUSEP também faça essa questão. Agora, evidentemente, se houver necessidade,
o governo não pode ficar refém, a sociedade não pode ficar refém dos agentes penitenciários. Alguma coisa tem que ser feita. Bom, mas o senhor está com isso, está tudo pronto para que, se isso for necessário, vai acontecer uma contratação imediata. A Brigada Militar está em condições de fazer os enfrentamentos necessários, né? Evidentemente, temos dificuldades. Se o governo entender como autorizar a contratação de servidores, imediatamente vão partir para a contratação, porque, como eu disse, é uma situação emergencial. Ok, então daqui a pouco a gente vai seguir essa conversa com o senhor, porque nós vamos ainda mostrar as condições de trabalho que os policiais enfrentam. Viaturas velhas, armamentos que deixam a desejar diante do poder de fogo dos bandidos. O estresse ao limite máximo e também o salário pago aos policiais, o menor salário pago a policiais militares no país. Essas e outras questões, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente segue com o comandante-geral da Brigada, Major Mendes. No Rio Grande do Sul, os brigadianos ganham os menores salários de todo o país. Isso